Minha gente, estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. A gente vai ao vivo com o repórter Ícaro Novaes, porque um homem denuncia que a esposa foi estuprada por líder religioso. Que história gravíssima, Ícaro. Conta pra gente, por favor. Boa tarde pra você. Boa tarde mais uma vez, Mariana. Boa tarde para quem nos acompanha. Essa é daquelas notícias sempre que é muito difícil da gente trazer aqui, né? Porque a gente está falando de uma família, um pai, uma mulher, 4 filhos dentro de casa e há alguns meses tem sido uma situação de muito tormento em função desse crime que foi cometido contra essa mulher. E o companheiro dela é quem está aqui pedindo justiça por ela, porque essa mulher ela está sem condições. Ela já foi vítima desse crime, Mariana, já em uma situação de muita preocupação, porque ela enfrenta o problema do alcoolismo e foi nessas circunstâncias em que ela foi abusada. A gente vai entender um pouquinho dessa história agora com esse companheiro dela, que pediu, logicamente, para que a imagem dele não fosse revelada, em função, claro, para que não houvesse uma identificação da família, né, dos filhos, porque todo mundo está sofrendo muito com essa situação. Eu começo, primeiramente, tentando entender como é que tudo aconteceu, porque você disse que a sua esposa ela sofre com um problema de alcoolismo já há algum tempo, que você vem buscando formas de tentar o tratamento dela. E aí, de onde menos se esperava, pessoas próximas a vocês, é que veio esse crime. Conta pra gente como foi essa aproximação, o que aconteceu. Boa noite, Mariana, boa noite a todos. É o seguinte, Mariana, um líder religioso, né, via ela lá na minha porta e ficava passando, dizia boa noite, tudo bom, tudo bom. E nisso foi ganhando confiança de nós e nós foi achando que ele não ia fazer esse tipo de maldade, né? Infelizmente, ela foi revelando a vida dela todinha para a igreja e ele se aproveitou dessa situação, sabia que ela tinha esse problema de alcoolismo, né? E ela estava fazendo tratamento e ele aí oferecia, né, dinheiro para ela comprar bebida, porque era o fraco dela a bebida, né? E ele aí se aproveitou quando ela estava totalmente embriagada, Mariana, e abusou dela, Mariana. Isso me revolta demais e eu quero justiça. Nós chegamos na 5ª delegacia do Cônjuge João Alves e não tem resposta nenhuma, não é recebido e vem nem para o delegado, é um escrivão de polícia. E assim mesmo com brutalidade, deixar a pessoa de 7 horas da manhã até meio-dia sentado numa cadeira para você dar um depoimento depois de como nada aconteceu. E fica por isso mesmo, eu queria uma ajuda de vocês, que arranjassem um advogado para mim, para eu prestar esse depoimento de frente com o delegado e providência de justiça. Só para ter uma ideia, Mariana, essa sensação da impunidade que está imperando sobre essa família, porque esse caso aconteceu no ano passado. Desde então, ele ainda não viu uma investigação sobre esse caso, porque ele tem aqui nas mãos, eu vou até mostrar, cuidado, porque não pode identificar nenhum dado, mas tem aqui os boletins, 2 boletins de ocorrência que esse companheiro, ele prestou, Mariana, e até o momento não houve um pedido de comparecimento à delegacia para poder prestar um depoimento, para ouvir essa vítima, uma intimação para esse acusado. E nas circunstâncias em que ele trouxe aqui, Mariana, esse acusado, esse líder religioso, que é um pastor no município de Nossa Senhora do Socorro, ele e a esposa moravam em frente ao casal que a gente está contando o caso aqui. Ele se aproveitou do momento em que você não estava em casa para poder, você disse, sequestrar ela e levar ela para o motel, foi isso? Exatamente, Mariana. Ele se aproveitava toda vez que eu saía para trabalhar e ele começava a mandar pix para ela comprar bebida. Quando ela se embriagava, ela ia para a venda comprar bebida, ele ia atrás de carro. Nesse dia, ela estava totalmente embriagada, foi no dia que ele pegou ela na pista e botou dentro do carro e levou para o motel. Ou seja, ele pegou ela, ele acompanhou ela saindo de casa e depois colocou ela no carro, ela não tinha condições nenhuma ali de resistir. Condições nenhuma, Mariana. No motel eu pedi as imagens e a moça do motel disse que eles passearam no pátio, ela totalmente embriagada, sem condições nenhuma de descer do carro. E aí só podia dar as imagens às autoridades policiais. Bom, e aí você começou uma peregrinação para ir à delegacia, você disse a 5ª Delegacia Metropolitana, que fica ali no Conjunto João Alves. Como é que foi essa abordagem dentro da delegacia? Terrível, Mariana. Os policiais lá não dão atenção a pobre, não. Lá, se você não tiver um advogado para entrar na delegacia, para conversar com o delegado, você não entra, não. Você fica sentado no banco mesmo. Então, eu mesmo estava sendo meu policial, eu estava sendo investigador, eu estava sendo tudo, para colher provas, porque eu quero justiça. E não vai ficar impune, não, isso. Eu peço a ajuda de vocês.
Um outro ponto de desespero para essa família, Mariana, é que nesse período todo em que esse acusado tomou conhecimento de que essas denúncias estavam tentando ser levadas para a polícia, eles começaram, de acordo com essa família, a proferir ameaças através de mensagens, através, inclusive antes mesmo das ameaças, um vídeo com também um ato libidinoso enviado por esse acusado para o celular dessa mulher. Eu quero que você também traga esse pós-fato do estupro. Ele continuou no primeiro momento tentando fazer contato e você, um filho de vocês, que pegou essa imagem, esse vídeo que ele encaminhou. Exato, Mariana. O que aconteceu? Ele, no dia que ele fez o ato com ela, ele filmou ela tudinho, filmou o ato completo e depois começou a subornar ela, entendeu? E aí teve um dia que ele mandou uma foto dele fazendo o ato pro celular dela e meu menino pegou o celular e me mostrou. Mas quando eu fui printar para mostrar, para poder coisar, apagou. Mas ele estava subornando ela e ameaça ela o tempo todo de morte. A família completa e nós queremos justiça, porque ele está ameaçando ela está em depressão, ela já tentou tirar a própria vida, Mariana. Essa é uma situação difícil que esse pai de família ele tem enfrentado, porque ele contou aqui pra gente, Mariana, que foram diversas tentativas aí de tirar a própria vida justamente por causa dessa situação. Ele contou que ela não queria nem que ele trouxesse essa denúncia para cá, justamente pela preocupação em relação à exposição e pelas essas ameaças que ele tem recebido. A primeira coisa que vocês fizeram foi se mudar dali, né? Sair, porque eles moravam em frente a vocês, né? E aí vocês hoje estão distantes, mas ainda assim não conseguem ter paz. Exatamente, nós se mudou, né? Agora ele manda as cunhadas ameaçar ela, né? Dizendo que onde pegar ela vai quebrar ela, Mariana. E acontece mais que ele ainda tenta falar com ela de outro telefone, para ameaçar ainda, entendeu? Então eu quero justiça, eu quero que vocês me ajudem aí, Mariana. Uma outra tentativa foi ir até a igreja, onde ele era um líder religioso, né? Por lá você conseguiu contato com quem? Como é que foi quando você levou essa situação para o pessoal que é também da liderança religiosa dessa igreja que ele faz parte? Aí, Mariana, quando foi engraçado, quando eu chego lá na igreja, que eu tento mostrar ao pastor que não foi o que ele falava lá na igreja, ele depois foi lá e fez um áudio. Ele é réu confesso, Mariana. Ele faz um áudio confessando o crime. Confessando o crime. Eu tenho duas provas, ele confessando o crime, confessando o que ele fez, o abuso que ele fez. E nada está sendo feito. Então, vamos pedir justiça. A família dele também fez contato com vocês? Fez contato, nós temos contato tudo. Tem gente até de fora ligando para mim, parente deles, ameaçando, Mariana. Ameaçando. E eu quero que o delegado ou a delegada tome providência. Nesse período todo, no ano passado, quando aconteceu, você tem 2 boletins registrados aí, né? Em nenhum momento você teve o contato direto com o delegado para poder contar todos os relatos que envolvem esse caso. Como é que foi essas idas até a delegacia? Só pelo escrivão você foi atendido? A ida e vinda a delegacia foi frustrada, porque você não consegue falar com o delegado nem com a delegada, só com o escrivão, a escrivã lá. E bota a pessoa sentada no banco lá de 7 da manhã até meio-dia. Depois diz assim, hoje não posso atender mais não, venha depois. Quer ganhar a pessoa no cansaço, Mariana. Tá terrível a delegacia, da 5ª delegacia, viu? É isso. Esse pai de família, Mariana, disse que eles precisaram se mudar, como a gente destacou, que eles moravam em Socorro, voltaram para Aracaju para tentar manter uma distância. São 4 filhos dentro de casa e essa mulher está no quadro de depressão. Ela está sem coragem, inclusive, para levar essa denúncia à frente. É esse pai que, no ato de pedir justiça para que esse caso não fique impune, tem feito esse apelo aqui, Mariana, para poder, de repente, trazer um pouco mais de paz para o dia a dia de vocês. Mariana, e também eu estou precisando para ela uma psicóloga, uma pessoa que entenda da mente da pessoa, para poder ajudar ela a se tratar, porque eu estou vendo, Mariana, uma hora que eu vou ficar viúvo. Eu estou vendo a hora dela tirar a própria vida, viu, Mariana? Vocês têm quanto tempo juntos? Vocês são de onde, assim? Como é que vocês vieram parar também aqui em Aracaju? Ela é do sertão da Bahia, mas eu sou daqui de Aracaju. Nós temos 20 anos casados. 20 anos juntos. E você está lutando para que esse relacionamento continue com saúde e que se livre desse problema que vocês estão passando hoje? Exatamente, Mariana, porque eu estou sendo forte, viu, Mariana? Não vou mentir não, viu? Porque uma situação dessa, se não tivesse controle, eu tivesse uma avó que tem 80 anos, eu não sei se eu estava aqui hoje dando essa entrevista não, viu, Mariana? Tá difícil, eu só peço justiça. Mariana, eu trago aí para você no estúdio, caso você tenha algum questionamento para ele, mas, de fato,
ele tem feito essa peregrinação, além da ida à delegacia, ele também está tentando levar o caso para o Ministério Público para que possa acompanhar também de forma paralela, mas ele também precisa de uma assessoria jurídica, um advogado que possa acompanhar nessas idas, porque ele acredita que, de repente, estando bem assessorado com um advogado instruindo, ele de repente possa ser atendido pelo delegado, por quem for, por autoridade que seja, para poder pelo menos que tenha uma investigação a respeito de tudo isso que ele tem reunido em relação ao caso, à acusação de estupro, tudo que ele tem contra esse acusado, Mariana. Eu fiquei até com a cabeça doendo aqui, Ícaro Novaes, de tão absurda que essa história é. O homem se aproveita do alcoolismo, se aproveita da vulnerabilidade social, se aproveita da fé. Depois, ele ainda filma o estupro e ainda por cima, ele ameaça esta mulher com os vídeos de um estupro. Como se ele fosse o certo. Eu tô com um número de contato apenas dele, Ícaro. Vou te pedir um favor. Vê se ele tem outros números também, porque eu vou acionar quem puder para ajudar essa família. Te agradeço pelas informações.